Boa noite a todos. Eu sou Renata Andreoni, coordeno a Unidade de Documentação e Memória da CARRIS. Nós estamos aqui hoje para realizar a primeira atividade do programa que está nascendo, que é o Cidadania na Via. Esse programa está sendo construído a partir da união de duas instituições, da Companhia CARRIS, através da sua Unidade de Documentação e Memória, e do Jornal Estado de Direito, representado aqui pela sua diretora, Carmela. O que é o Cidadania na Via? O que a gente pretende? O que a gente pretende com Cidadania na Via? Cidadania na Via, a gente pretende trabalhar a cidadania numa perspectiva de bidirecionalidade, ou seja, da cidadania como uma construção coletiva de duas mãos, né? Por isso a nossa logotipia faz alusão a uma placa de trânsito e as flechas em dois sentidos. Essa perspectiva de bidirecionalidade nos permite compreender que a cidadania ela é uma construção. Ela se constitui a partir do diálogo, da enunciação, da negociação, e isso se faz nos espaços públicos e a gente precisa se apropriar disso. Por isso a gente precisa debater, discutir sobre isso e constituir, trabalhar com a identificação do cidadão, o sentimento de pertença do cidadão sobre a cidade. Hoje, para esse evento, nós contamos com a participação, com a apresentação do projeto Samba no Pé e Direito na Cabeça, coordenado também pela Carmela. E antes da gente começar e de eu apresentar os nossos ilustres participantes, eu vou chamar para dar uma palavrinha com vocês o diretor da Casa de Cultura, Mário Quintana, que está cedendo o espaço para a gente, Paulo Vanho. Oi. Você precisa do microfone aqui? Claro. Tá bom. Sim. Então, bem rapidamente, saudar os componentes da mesa, digamos assim. Saudar a todos e todas. Eu vou fazer só uma saudação para vocês, não vou poder ficar, porque tem ainda duas exposições que nós temos que inaugurar agora. Só dizer que é uma honra e um prazer para nós acolher vocês nesse espaço, para discutir um tema tão relevante, um tema que tem a ver com cultura, ela é a parte integrante da cidadania, não tem como separar a questão da cultura como um direito inalienável para a cidadania. E também dizer que isso faz parte, se encaixa perfeitamente na política da casa, porque a casa não quer ser apenas um espaço de fruição, não quer ser apenas um espaço de visitação e tampouco só um espaço onde haja apresentações artísticas, mas quer ser uma casa também do conhecimento, uma casa que pense, que aqui se elabore não só as atividades artísticas, mas também aqui se debata os grandes temas, que aqui, enfim, seja uma casa também do conhecimento. Então, um bom trabalho a todos e a todas. Eu peço licença para fazer a abertura de duas exposições, depois eu vou lá no Sérgio Montal. Apresentar agora os nossos palestrantes. Eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que reduzir bastante, porque o currículo dos nossos ilustres palestrantes ele é bem extenso. Então, o Antônio Cortes, advogado, possui uma trajetória longa como consultor de entidades carnavalescas, envolvido com o samba, uma trajetória bastante extensa. Jorge Terra, procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Júlio Vargas, professor da URGS, arquiteto e urbanista. Lorecinho Dabrão, socióloga e bacharel em Direito. Maria Berenice Dias, advogada e desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado. Pedro Osório Lima, advogado e professor da UBRA. E Ricardo Aroni, professor de Direito do Programa de Pós-Graduação da PUC. Então, antes da gente começar o evento, eu passar a palavra para a Carmela, eu gostaria de chamar o nosso secretário adjunto da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, o secretário Miguel Velasquez, representando neste evento o governador do Estado, Tarso Genro. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui hoje. Dá para mudar
também para o Flori e para ver os nossos artistas aqui. Pela iniciativa deste evento, né, que parece que hoje eu podia falar em nome do governo do Estado, e dizer que, como secretário adjunto da Justiça e dos Direitos Humanos, e também na condição de promotor de justiça, porque eu hoje é o Ministério Público, que é muito legal discutir essa temática da mobilidade, dos direitos humanos, porque eu sou de um tempo, e vejam bem que eu não sou tão velho assim, né? Mas também não sou tão novo, mas eu sou de um tempo em que as pessoas que tivessem qualquer deficiência ficavam em suas casas, não tinham direito ao teatro, não tinham direito a ir ao cinema, tinham dificuldades de estudar, os pais não levavam a nada, né? E hoje não, hoje a acessibilidade ela vem melhorando cada vez mais, a Carris vem cada vez mais trabalhando com ônibus adaptados, né? As pessoas estão podendo fazer exatamente o que as outras pessoas faziam, poder ir ao teatro, poder ir ao cinema, poder passear. Agora a gente está trabalhando na questão da revitalização das calçadas, também uma coisa importantíssima que está começando pelo Centro Histórico de Porto Alegre, com a Cidade Baixa, que eu espero que continue sendo o bairro Coelho de Porto Alegre, porque o que está acontecendo ali, não sei, espero que se resolva logo esses impasses, né? Porque as pessoas também têm que ter um espaço, uma referência de locais onde a gente possa se divertir, confraternizar, enfim. E eu acho que também a questão dos direitos humanos, do exercício da cidadania, que também deve ser discutida aqui, também é a ausência de preconceitos, né? Seja a respeito, a tolerância, a questão da diversidade sexual, a questão do racismo, isso não cabe mais na nossa cidade. E não cabe mais no nosso país, em lugar nenhum do mundo. Então é uma questão também que eu considero muito importante a gente estar trabalhando. Eu vi aqui falando nas entidades carnavalescas, se existe um local, por exemplo, não há classe social e todos são artistas ali, é do carnaval, né? As pessoas tendem a falar no carnaval apenas com outras coisas, associando, por exemplo, o Estado às vezes procura as entidades carnavalescas para trabalhar questões de exploração sexual, né? E isso não tem nada a ver. Para mim, é a maior arte, e é uma arte cultural espontânea que deve ser novamente sempre incentivada. Então, eu espero que daqui desse debate pessoas estão identificadas com a causa dos direitos humanos, para que a gente possa começar um novo trabalho, né, dentro da cidade de Porto Alegre, que esse trabalho se desenvolva, cresça e contem com o governo do Estado, e contem com a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, porque é a primeira vez no Estado do Rio Grande do Sul que existe uma Secretaria voltada aos Direitos Humanos. E a gente quer fazer um excelente trabalho em parceria com a sociedade para que a gente possa transformar essa Secretaria num acontecimento de que, a partir de agora, ela sempre haverá para que a gente possa garantir o direito de todos, né? Os direitos fundamentais de todos. Seria isso. Parabéns, Carmelo, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Muito obrigada, secretário. É ruim aqui porque para alguém a gente fica de costas, né? São os músicos, mas... Então, gente, como eu falei para vocês, hoje é o primeiro encontro, a primeira atividade no projeto que está nascendo, que está em construção, e eu tenho certeza que o debate que vai acontecer hoje aqui vai ser bastante profícuo para a construção desse programa ao longo de 2012. Eu passo a palavra agora para a Carmela, que é a idealizadora e coordenadora do projeto Samba no Pé e Direito na Cabeça, para ela falar um pouco sobre o que é esse projeto e começar a apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada a todos que estão aqui. O samba, ele trabalha com improviso, trabalha com movimento, e trabalhamos o samba hoje porque o samba desencadeia, a ação carnavalesca desencadeia o movimento. E o movimento é preciso para a democracia, né? A gente trabalha a música como instrumento de formação, de consciência crítica. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos apresentar hoje 3 músicas para debate. A primeira música é A Humanidade,
da velha guarda do Império Serrano. A segunda música é Cabeça de Negro, do Sabotagem, que é um rapper de São Paulo, mas é um dos poucos sambas que ele fez, e a gente vai no decorrer do trabalho dizer por que foi escolhida essa música. E a música Deixa Eu Ir à Luta, do Arte Popular. Então fiquem à vontade, eu estou aqui no microfone, mas não é porque eu estou aqui que eu vou cantar sozinha. Vocês estão com uma colinha na mão, então vocês vão ver que tem alguns refrões aí, e faço questão de vocês participarem. Agradeço a todos os palestrantes, a Memória Carris, né, representada pela Renata, todas as instituições e entidades que estão apoiando, divulgando esse projeto para criar uma cultura de estudar o direito pelo samba, valorizar o samba como elemento da identidade democrática brasileira, porque ainda a gente tem que construir isso. Obrigada. Vou pedir aqui como é que estão. O espaço é novo aqui, peço licença, né, para fazer a coisa funcionar. A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Todo mundo de novo. A humanidade entrou em choque. Vamos lá, o nosso querido, saudoso Sabotagem, que não está mais entre nós, mas espiritualmente hoje, com certeza ele está aqui. 1, 2, 3. Jeová, Olorum do pé, Oda, Oda, pode ir balançar.
fazendo uma homenagem hoje para ele aqui. Vamos então para a terceira música, que é Deixa Eu Ir à Luta, do Arte Popular. E essa música é o nosso sentimento em relação ao que a gente deseja para os direitos humanos e para a cidadania no Brasil e no mundo. Dessa vida eu não desisto, eu sei. É que o amor tá aqui dentro, o fogo está vazando. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta, vida é covardia, deixa eu ir à luta, não posso parar. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta, vida é covardia, deixa eu ir à luta, não posso parar. A vida não tá fácil, não. A alegria virou lição, a lição pra continuidade. Dentro desse meu coração, eu aceito resposta até desaforo, mas Deus dá-me forças pra continuar. Eu me rosco, eu me ferro, mas não faço drama. Deixa eu ir na luta, não posso parar. Deixa eu ir na luta, deixa eu, não posso parar. Deixa eu ir na luta, deixa eu, não posso parar. E sozinho eu sigo nas horas da luta, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira covardia, deixa eu ir na luta, não posso parar. E sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira covardia, deixa eu ir na luta, não posso parar. A vida não tá fácil, não. A alegria virou lição, a lição dentro desse meu coração. Eu aceito resposta até desaforo, mas Deus dá-me forças pra continuar. Eu me rosco, eu me ferro, mas não faço drama. Deixa eu ir à luta, não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu, não posso parar. Deixa eu ir à luta, deixa eu, não posso parar. Sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença pra continuar. E sozinho essa luta vira covardia, deixa eu ir à luta, não posso parar. Deixa eu ir à luta, não posso parar. Deixa eu extravasar, deixa eu ir à luta, não posso parar. Vou extravasar. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a Renata, daí ela faz. Não vou passar direto então. Eu espero que as músicas que a gente escolheu foi pensando nesse enfoque da mobilidade, dos direitos humanos, da cidadania e da justiça. Hoje é o Dia da Justiça e se foi feito para comemorar o Dia do Judiciário. Então, cada um dos palestrantes convidados vão poder abordar um pouquinho no aspecto da experiência de cada um sobre o tema que a gente propôs aqui. Quero agradecer os músicos que estão aqui comigo hoje, grupo representando a Alexandre Lemos, da banda Cara Black. Eu vou pedir para falar no microfone os nomes e todos eles são do grupo Brincando de Samba e Swing, que é um grupo que eu venho ensaiando, que o Zuka já é violonista. Antes de passar a palavra, que a gente não pôde apresentar antes. Por favor, pode falar no microfone. Roberto no pandeiro. Roberto Pandeiro. Anderson, percussão. Rogério, percussão. Márcio, percussão geral. Luiz Carlos, percussão também. Obrigado. Prazer estar com vocês. Neno, percussão. Florestino, violão. Obrigada, viu? Muito obrigada. Isso não aconteceria se nós não estivéssemos hoje aqui. Vou pedir para começar
temos algumas mulheres hoje, graças a Deus, aqui como palestrante, começar pela Berenice e depois a gente vai dando início para circular o debate. Obrigada. Só o tempo que a gente tem que coordenar, né? Pedir a compreensão dos nossos queridos aqui presentes, em torno de 6 minutos no máximo, porque teve um pequeno atraso. Obrigada. Tem uma música que diz assim: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou ruim do pé. Isso é a noção de direito. Direito na cabeça de todo mundo. Todo mundo tem ideia do direito. O que mais se enxerga quando se vê qualquer catástrofe, né? A descrição de alguma coisa, sempre se vê as pessoas dizendo eu só quero justiça. Então, esse sentimento do que se quer, isso está em todo mundo. Agora, juntar samba com direito, isso está na cabeça da Carmela. Essa pessoa incrível, sonhadora e que tantos anos vem fazendo esse trabalho lindo, que é trazer essa ideia de direito para mais perto das pessoas, uma certa mobilidade através da música, e agora com essa parceria da Garriz, uma mão de dupla via, que tudo na vida tem uma dupla via. E essas músicas todas que nós ouvimos, então bem interpretadas pela Carmela, que essa faceta eu não conhecia dela, ela não é muito facetária, né? Também cantante, tem uma estrofe que me chamou muito a atenção, diz que os homens na face da terra querem alcançar o infinito, querem conseguir o que não está escrito. Talvez esta seja a dimensão dos direitos humanos, que é o direito de todos. É um direito que são iguais, ainda que existam classes sociais, que também está no refrão da música. E ir além está escudado nos direitos humanos, que é um conceito que surgiu de tanta abrangência, ele pode servir de fundamento para tudo, mas não dos direitos dos vulneráveis, não dos excluídos, não das minorias, não de quem é alvo de tipo de preconceito e discriminação, porque não surge um ciclo vicioso. Então, se não está na lei, se não está escrito, é sinal de que, bom, então não tem direito. Se o legislador não deu a lei, o juiz acaba não reconhecendo, e este invocado só aos direitos humanos não serve. Eu acho que quem me conhece sabe da minha longa trajetória na busca da inclusão de todos. Em sociedade dá o rosto, não dá voz, nem dá vez. E um dos segmentos, que é o segmento mais excluído, porque há um maior preconceito, sofre também dentro de casa, é a população LGBT, formada de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que não têm direitos, que não têm leis, que têm uma enorme dificuldade de adquirir um pouco de visibilidade, de respeito. Eu não posso deixar esse momento fantástico de trazer aqui um projeto que eu mantive faz muitos anos, que eu sonho com isso. Este sonho eu vejo a possibilidade de se transformar em realidade através da elaboração de um estatuto da diversidade sexual. É que eu trouxe para vocês, quem quiser estar à disposição, eu estou encaminhando o projeto que eu investi, fiz criar uma comissão de diversidade sexual perante a Ordem dos Advogados Nacional, do qual eu sou presidente. Tem 53 comissões espalhadas nesse Brasil. Nós elaboramos um amplo projeto de lei para a concessão de todos os direitos a esse segmento tão vulnerável. Tem alguns avanços através da justiça, mas isso não basta, isso não chega. Nós precisamos ter uma legislação que conceda direitos que todos têm. Não basta não estar inscritos, não basta ser direitos, tem que estar formalizados, tem que estar dentro de uma legislação. É a legislação mais abrangente, que já tive, até já pensaram que é mais abrangente do mundo, eu não vou dizer isso, não conheço todos, mas quem conhece o diz, e agora tem toda essa campanha nesse sentido. Este projeto já foi transformado em 2 propostas de emenda constitucional e tramitando perante a ordem, para a ordem aprovar uma legislação. Acho que é isso que nós temos que avançar, e já que nós estamos falando em direitos humanos, acho que nós podemos abraçar também esses segmentos todos. Acho que essa é o significado desta via de mão dupla, que é a via da cidadania, que é a via da inclusão, mas a inclusão de todos, sem qualquer tipo de
discriminação de preconceito. Era o que eu queria colocar. Gostaria de aproveitar e passar a palavra, já que Maria Berenice colocou essa ligação meio inusitada no primeiro momento, mas quando a gente parar para pensar, a gente vai ver que não é tão inusitada entre o samba e o direito, e passar a palavra para o advogado Antônio Portes, que vem trabalhando essas duas questões há muito tempo. Muito boa noite. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar a organização do evento pelo ineditismo desta oportunidade de fazer esse casamento do samba com o direito. E a proposta me fascina no sentido de que o direito, nós operadores sabemos muito bem disso, é muito engessado, é muito cheio de regras, como disse a desembargadora Berenice, as leis, as interpretações. E o samba tem, além desse gingado, dessa manevolência, tem um jeito de ser. Então, o dia que nós conseguirmos flexibilizar a justiça e o direito, num estudo comparado com o samba, e que as pessoas tenham o samba no pé, mas o direito na cabeça, nós vamos conseguir esta harmonia musical. Eu lembrava, enquanto executava uma música, eu lembrava 1922, na Semana da Arte Moderna, em São Paulo, Mário e Oswald de Andrade, que fizeram uma revolução em termos de liberdade, dos valores pátrios, dos valores brasileiros. E trago à colação, nada é por acaso, Império Serrano, do Rio de Janeiro, que foi tocado aqui, um dos seus belos sambas. E o Império Serrano, através do Mano Décio da Viola, Penteado e Stanislau, em 1949, tendo por enredo Exaltação a Tiradentes, foram os primeiros no carnaval brasileiro a celebrar este casamento perfeito da música do samba com o enredo. Então, por isso que eu trago a colação 1922, Semana da Arte Moderna, porque são movimentos como estes que fazem as revoluções positivas. Quando as letras aqui mencionam com muita propriedade este do Império Serrano, alegria virou lição. Carnaval é alegria. Já ficou comprovado que a violência diminui no carnaval, porque as pessoas estão com os espíritos desarmados. Se eu estou indo pela rua da praia durante a semana, fora do carnaval, e alguém se choca comigo, eu fico olhando atravessar. Agora, se é carnaval, eu digo, opa, tudo bem, uma boa, vamos adiante. Se desarmam os espíritos, quer no trânsito, quer em qualquer lugar. E este combustível da alegria do carnaval é que precisa, fundamentalmente, ser, como diz o Olívio Dutra, espraiado por toda essa pátria. E quando diz aqui, ainda do arte popular, deixa eu ir à luta, é que o amor está aqui dentro do coração. Nosso coração é o primeiro órgão a funcionar dentro de nós. Ele começa num ritmo, né? É o relógio que é despertado e só vai parar quando se morre. E ele está sempre naquele tuk-tuk. O próprio Império Serrano, com bate-cum-dum, era o ritmo do tambor. Bum-bum, bate-cum-dum, pro-gurundum. É por aí. Então, quando mencionou aqui o desejo dos direitos humanos para o Brasil e o mundo, é isso também. Ainda com relação ao Império Serrano, que os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Essas classes sociais, essa hierarquização, é que faz o preconceito, que faz a segregação, que faz o racismo. E nada é por acaso, meus amigos.
Eu era advogado dos imperadores do samba na década de 80, no famoso episódio do Padre Tarcísio de Nadal, que liderou o fechamento da escola. E aí ele ofendeu, chamando os imperadores do samba de máfia de Nova York. Independente de nós realizarmos a defesa, nós ingressamos com uma ação de dano moral pelo imaterial do samba, da ofensa, e a própria escola de samba, pessoa jurídica. A juíza que proferiu a sentença dando ganho de causa aos imperadores está aqui, doutora Maria Berenice Dias, que a primeira mulher a ser magistrada e que teve a ousadia de contemplar a justiça. Justiça o que é? É içar o justo. Se existe a ofensa da pessoa física, ela entendeu, existe a ofensa à pessoa jurídica. A pessoa jurídica existe também no mundo, no lado cultural. Hoje o Imperadores está na Padre Cacique, mas nós lutamos muito para manter a nossa territorialidade ali. Então, rendo a minha homenagem à senhora, passados quantos anos disso, para reconhecer nada por acaso. Quando nós estávamos na TV Guaíba, transmitindo o Carnaval para Porto Alegre, Canal 2, e a Brigada Militar colocou cavalarianos após o desfile da última escola de samba na perimetral, e eu do microfone, como esse da TV Guaíba, manifestei a minha contrariedade, porque nada disso existia em outros eventos. E aí foi buscado o direito de resposta, o comandante-geral da brigada foi lá. Mas por quê? Porque nós estávamos defendendo a cultura popular, nós estávamos defendendo os valores da comunidade como um todo. E eu não estou me referindo só a nós negros, não, estou me referindo à comunidade que participa do carnaval como um todo. O carnaval é uma festa brasileira, do Capuraí ao Oiapoque. Então, assim como foi ensinado errado lá, que era do Capuraí ao Juiz, se dizia Oiapoque, e depois se descobriu que não, precisa sim ter uma consciência que o samba, e lembrou bem a doutora Berenice, com relação aos versos do Caíme, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ruim da cabeça ou doente do pé. Portanto, eu quero, por último, destacar, para não extrapolar o tempo, essa homenagem que foi feita ao Sabotagem com Cabeça de Negro. O negro não para no tempo não, suas origens vêm de Angola há um bom tempo. Vive o vento, aqui estão presentes os orixás, o vento, universo protetor do ouro, seja África, Brasil inteiro. Aqui está presente a Lei 6.039, que obriga o ensino da história do negro no Brasil e a história da África, porque não existe povo no presente que não conheça o seu passado, e não se conhece a história da origem do povo brasileiro negro, os afrodescendentes. Aruanda que canta, e mais adiante, falo besteira, Brasil, tô na palma, pandeiro não para, de Porto Alegre a Candelária, ou seja, de Porto Alegre a Candelária, assassinam crianças, adolescentes, meninos de rua. África, veja o momento, periferia sofre vida, mas tira um lazer. Ei, faço o que faço, não quero pedaço. Chegando sempre vejo um preto mandando recado, ou seja, quer na música, quer na literatura. O samba enredo no carnaval é a forma mais didática que tem de ensinar a cultura ao povo. Se pegarmos o samba lá do Império Serrano também, que diz: Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 21 de abril. Está dando todo o nome do Tiradentes e citando a data. Eu fico por aí para não extrapolar o tempo. Obrigado. Passo a palavra para o professor Ricardo e daí depois, para o outro lado, para ser democrático, o Senado já foi quase todo. Obrigada, professor.
Querida Carmela, é de novo um prazer atender o teu chamamento. Eu digo mais que um convite, quando a Carmela seja um chamamento. E esse projeto que a Carmela vem trazendo há algum tempo, projetando essa interface entre o samba e o direito, é sempre de grande importância. Achei ela corajosa, querendo que a gente fale como tem chamado, sabendo o quanto às vezes me perder no tempo, justamente enfrentando essas temáticas nas outras. Acho que 2 ou 3 vezes que a gente teve a oportunidade de discutir essa interface do samba e do direito. Mas já que tempo é o meu problema, vamos fazer dele uma ponte. E, de fato, foi o tempo que eu, enquanto ouvia vocês traçando essas letras, estabelecer como um marco da fala entre 2 realidades, uma edificada numa geração, falando sobre a mesma temática, né? Uma temática que dialoga explicitamente, ambas as letras falam explicitamente em direitos humanos, mas uma trazida por uma temática de veteranos, pessoas que viveram ainda a época lá da Segunda Guerra Mundial, né, que é a velha guarda do Império Serrano, onde a gente tem, acho que os mais jovens da velha guarda do Império Serrano, porque o João Nogueira, na verdade, você vai ser baby boomer, né, nascido que é 50, das hipóteses, né, e, portanto, estamos de uma geração bem diferente da geração do grupo do Arte Popular, daí geração Y, né, o pessoal bem mais jovem, hoje na faixa, ensinando entre 20, 30 anos da geração mais da Carmela, né? Mais próxima da Carmela. E o que salta nesse olhar, não obstante a temática ser a mesma, é a fragmentariedade do discurso dessa socialidade. Enquanto que a velha guarda da Mangueira procura um olhar sobre a alteridade, a gente pode observar que nessa contemporaneidade que se perde, a sociedade pós-moderna, fragmentária, uma sociedade muito mais estilhaçada, o olhar da alteridade, reconhecer o outro é muito mais difícil. Permitam olhar a velha guarda do Império Serrano, abre dizendo: a humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Querem, e fecha dizendo: eu quero aprender para ensinar. É sempre dialogal, sempre a mirada da fala da velha guarda do Império é o outro, é a alteridade. Já o Arte Popular diz: dessa vida eu não desisto, eu sei. É que o amor está aqui dentro, vou eu extravasar. E sozinho eu sigo nas horas da vida. E fecha, deixa eu ir à luta, deixa eu não posso parar. Ou seja, uma sociedade, como a gente pode observar, não obstante a luta ser a mesma, e o cabedal de uma sociedade se encontrar muito mais globalizada, em tese no auge do que se chama uma era de comunicação, nunca foi tão difícil se comunicar. Nunca estivemos tão isolados uns dos outros, mesmo quando dizemos as mesmas coisas, como podemos observar, de 2 gerações muito diferentes entre si, falando da mesma coisa e falando de um mesmo locus, de um mesmo lugar, de uma mesma ágora, que é o morro, né? Onde a gente consegue observar o quê? Que enquanto o Fausto da velha guarda do Império Serrano brigava para não pactuar com o Mephisto, o Fausto do Arte Popular já nasceu com um pacto assinado, né? E isso reflete muito bem a sociedade estilhaçada, né? Essa sociedade ensimesmada, essa sociedade que vive para o prazer, essa sociedade com uma imensa dificuldade de reconhecer as suas próprias dores, é uma sociedade muito mais medicada do que analisada, né? Essa sociedade do Prozac, essa sociedade do Viagra, que não consegue mais dialogar com as suas dores e com as suas mazelas. Não obstante, elas estão aí.
Elas são o objeto de ambas as temáticas. Elas são o objeto dos direitos humanos. Parabéns. Vou passar a palavra para a Lorecinda Abrão. Tem o microfone ali com ele. Carmela, só um minutinho. Eu acho que se a gente iniciou com uma mulher, eu acho que nada mais interessante da gente encerrar as falas com uma mulher também. Tá bem, pode ser. Então, já que nós temos duas. O Jorge, então, pode ser o Jorge? Não sei se... eu gostaria de... Nós temos aqui no meio dessa discussão entre samba e direito, que a Carmela já vem promovendo aí com o projeto Samba no Pé, Direito na Cabeça. A partir dessa parceria constituída Cidadania na Via, né, a gente vai trabalhar com outras implicações, com outras interfaces. E hoje nós temos o professor Júlio, né, que aceitou o convite de estar aqui no meio de tantos profissionais do direito, que é arquiteto e urbanista, para falar um pouco como a questão da mobilidade, da cidadania, se articula com essas outras questões que fazem parte do nosso cotidiano cidadino. Obrigada pela presença e a transdisciplinariedade é o nosso forte aqui, né? Obrigada. Então tá, boa noite, eu agradeço o convite, né? Muito interessante, instigante e desafiador. Eu não me sinto muito constrangido porque a minha área é o planejamento urbano, que bem ou mal tem profunda articulação com a questão legal, né? A gente trabalha com a produção de leis, digamos que são os planos diretores e demais, digamos assim, planos que interferem, determinam, coordenam a vida da cidade. Eu sou de uma família eminentemente cheia de advogados e tal. Também lá tento tocar o meu violãozinho sem nenhum swing, nenhum balanço. Tocar samba não é para qualquer um. Talvez ali bater o surdo eu consiga dentro da cadência do samba. Então, tentando articular as três áreas, eu vou falar um pouco do aspecto da mobilidade, né? Eu sou planejador urbano, eu estudo transportes e tal, essa é a minha ênfase. E não vou me furtar aqui a ser um pouco crítico e, assim, talvez até ácido, né? Forte na minha colocação, porque eu acho que isso é importante, né? A gente ser convidado para um evento desses não é para, né, talvez assim, conversar fiado, né, para usar uma expressão simples e bem inteligível. O que eu acho, vindo caminhando aqui de onde eu estava, eu vim caminhando e a gente, quando atravessa a rua, nas faixas de segurança, e vê as pessoas não exercendo a sua prioridade, né, o seu direito de atravessar a rua na faixa de segurança, fazendo com que os automóveis parem para elas atravessarem, eu começo a pensar sobre essas abordagens, né, que são, digamos assim, que os governos, ou o pensamento geral, né, o imaginário hoje está muito voltado para esses termos, essas expressões, esses conceitos tais como sustentabilidade ou, né, mobilidade humana, cidades mais humanas, humanização, pedestres e tal. Lá na minha área, os transportes, o pedestre é uma coisa que só apareceu há, sei lá, alguns anos. Antes ele simplesmente não existia, eram só os veículos motorizados. A primeira legislação que proíbe o trânsito de cavalos e carroças no centro de uma cidade é no ano 200 a.C. Pois é. Então, do ponto de vista de uma racionalidade técnica, que é a engenharia de tráfego, que não é exatamente a minha, né? Eu, como arquiteto, urbanista, eu estou tentando, digamos assim, articular o pensamento mais geral e sistêmico, que é planejar a cidade, enxergando todas as questões, com uma visão um pouco mais estreita, que são os engenheiros de tráfego. Isso não é uma crítica aos meus colegas e professores. Vocês devem perceber que a visão engenheirística, essa que cuida das sinaleiras e tal, ela é um pouco mais fechada e
e não articulada por culpa nossa também, porque é do planejamento urbano mais geral, que é a que trata, como disse o secretário que estava aqui, dos bares, dos moradores, do barulho, dos edifícios, etc. Então há um problema de gestão, de planejamento, né, dos técnicos que não se falam, não estudam as suas áreas complementares, não pensam direito ou certo, ou digamos adequadamente sobre a cidade, não enxergam os pedestres, né, passaram a enxergar mais recentemente e passaram a enxergar sob assim, a égide dessas, digamos assim, modas, né? Agora a moda é a sustentabilidade, é economizar combustível, diminuir as emissões de gases tóxicos, então temos que caminhar, temos que proteger o pedestre, temos que fazer alguma coisa pelo futuro da humanidade, e isso inclui pensar numa mobilidade mais humana e sustentável. E aí a gente tem o quê? Campanhas publicitárias, né, de mãozinhas e coisas do gênero. E aí quando a gente caminha e vê que nenhuma pessoa ou uma parcela ínfima da população se empoderou, para usar também outro termo, né, da moda, ninguém exerce o seu direito apesar das campanhas milionárias, eu faço a minha crítica a essa abordagem, digamos assim, mais soft, mais macia da coisa, que é tentar construir uma consciência, ou, digamos assim, uma abordagem, uma visão mais civilizada por meio dessas campanhas e conscientizações e tal. Então, quando eu vejo aqui que há uma tentativa de talvez atacar esse problema por uma abordagem soft, macia, que não é abordagem hard, dura, que seria qual? Aquela que, digamos assim, as sociedades evoluídas, entre aspas, utilizaram e utilizam, que é coerção, e aí eu vou me arriscar aqui a ser, digamos, ter as orelhas puxadas pelos novos colegas, eu estou aqui para isso, né, que é coerção, que é multa, que é fiscalização, que é, digamos assim, recolher o carro que fica estacionado por 30 segundos no lugar proibido, que é multar o cara que atropela alguém na faixa de segurança, né? Experimentem fazer isso na Inglaterra, no Japão, na Suécia. A gente aqui, eu diria o seguinte, covardemente a gente se aproveita de um mito, de uma cordialidade da nossa sociedade para atacar o problema por essas abordagens macias. Não, vamos conversar, vamos conscientizar, vamos trabalhar isso devagarinho, 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 e daqui talvez a 1000 anos, como os países europeus, a gente tenha um trânsito, uma mobilidade sustentável e civilizada. Então eu acho que, surpreendentemente, eu estou muito alegre de ver que talvez essa outra abordagem mais criativa, mais artística, talvez assim mais emergente, como se diz hoje, quer dizer, tentar criar de baixo para cima, independentemente dessas iniciativas publicitárias que acabam sendo capturadas pelo grande vetor de destruição da cidadania, que é o capital, e a publicidade, que é o seu braço armado, porque de um lado estão as campanhas e do outro lado está a indústria automobilística, metendo o carro na rua. Então eu acho que talvez essas abordagens assim mais, né, talvez radicais e paralelas, diferentes, que mordem o monstro de uma outra maneira, possam contribuir realmente para a gente empoderar as pessoas, para a gente, sei lá, sabe, desestabilizar isso que está aí. Porque campanhazinha de mãozinha não vai dar certo. Obrigada, professor Júlio. Eu acho que a crítica faz parte também. E parabéns pela coragem de estar aqui no meio de tantos advogados. E passo imediatamente a palavra para o professor Pedro Osório. Bem, quero dizer inicialmente da minha honra de estar aqui na presença de tão ilustres personalidades, e da plateia também, e cumprimentar a Carmela
e a Renata, que também é minha colega, a Rita, Renata, pelo evento. E quero dizer inicialmente que, em relação aos textos das músicas, eu já fui precedido pelo Antônio Cortez, pelo Ricardo Arona, pela eminente advogada, desembargadora aposentada, doutora Berenice. Eu diria simplesmente que eu voto como relator, pelo que foi dito por eles, mas, na verdade, nós, da área jurídica, temos a pretensão de ser intérpretes e hermeneutas, né? Então procuramos pegar a letra da música e aprender e depreender o que nela contém e dar a nossa impressão, e o propósito do evento é justamente esse. Mas eu quero fazer uma abordagem um pouquinho diferente, para não repetir o que já foi dito, até porque não sobrou muita coisa, e perguntar o que na verdade nós realmente estaremos fazendo aqui. Nós estamos participando de um evento em que a música, e sobretudo a letra da música, é o objeto da nossa atenção nesse momento. E eu diria assim, a música, vou falar da música popular, a importância da música popular na sociedade. Nós temos um filósofo alemão, Theodor Adorno, que se radicou nos Estados Unidos em razão da Segunda Guerra, e que desenvolveu todo um estudo e uma teoria acerca da importância da música na sociedade, em especial da música clássica. E ele atribuía à música popular, ou à música de massa, aquilo que ele chamava de indústria cultural, que seria o meio pelo qual os veículos de comunicação, a mídia, faria uma pregação ideológica, poderia fazer uma pregação ideológica, etc. e tal. Mas ele está falando lá dos Estados Unidos, que é a experiência dele, da música popular dos anos 60, dos anos 50. E jamais ele teria a ideia da mídia, do papel da mídia no ano 2011. E, sobretudo, a existência das redes sociais, da internet, que hoje a comunicação é instantânea. E isso, o que eu quero dizer com isso? Mostrar que hoje nós estamos aqui num movimento absolutamente plural, abrangente, universal, sem nenhuma dimensão, com aquela, como diz assim, a avaliação que foi distribuída para nós aqui, falando sobre a identidade cultural brasileira, o samba, obviamente para conhecer os direitos e responsabilidade. Então nós estamos mostrando que o papel da música popular é justamente outro na atualidade. Então essa teoria do Adorno está sendo discutida no âmbito acadêmico hoje entre sociólogos e filósofos, e tem mostrado justamente isso, o papel da música popular através da mídia, não da mídia como era dos anos 60, mas da mídia hoje, e sobretudo através da tecnologia de informação, da rede mundial, das redes sociais. Então é justamente isso que nós temos tendo a oportunidade de ouvir e ler. Ouvir e ler o quê? A gente está interpretando a voz da sociedade, a voz do povo, porque são letras, são músicas, que cantam os encontros e desencontros, desavenças, as vicissitudes, as mazelas do homem na nossa sociedade. Eu já recebi um aviso do relógio, eu vou abreviar. Então isso é extremamente importante.
para essa nossa atividade. E nós estamos fazendo aqui, nessa reunião, uma atividade política, uma política no bom sentido, no sentido saudável. Daí me vem à mente, já que foi referido aqui que hoje é o Dia da Justiça, realmente é, daqui a 2 dias nós iremos comemorar o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, e não podemos deixar de esquecer, de lembrar Hannah Arendt, que também filósofa alemã, que se radicou nos Estados Unidos por causa da Segunda Guerra, e segundo a qual enxergava, desenvolveu toda a sua filosofia no sentido da solução dos conflitos pelo diálogo. Então, segundo ela, só para finalizar, aonde há política, há diálogo. Aonde há política, há espaço público. Aonde há espaço público, há diálogo. E aonde há diálogo, há direitos. E aonde há direitos, há direitos humanos. Então, essa ideia, eu acho que é isso justamente que nós estamos fazendo aqui. E novamente reitero os cumprimentos pelo evento. E a letra das músicas, nós poderíamos ficar falando aqui a noite inteira sobre o que nós depreenderíamos e aprenderíamos de cada uma dessas letras. Então eu agradeço a oportunidade que me é dada em desfrutar de tão ilustro companhia. Muito obrigado. Procurador do Estado, agradecendo a presença, fazendo agora as vezes da Renata, com a palavra, muito obrigado. Nós temos que controlar o tempo para conseguir dar espaço para o público falar também. Obrigado. Obrigado a todos e todas por essa oportunidade de estar aqui. Eu, antes de qualquer coisa, gostaria de destacar algumas frases do samba A Humanidade, se chama A Humanidade. Então, aqui tem uma frase que é o seguinte: quem tem muito quer ter mais, que me reporta à função social da propriedade. Aqui diz: eu quero ser livre e liberado. Aqui me lembra do direito à liberdade. Eu quero estudar e aprender. Aqui me faz do direito ao acesso ao conhecimento. Então eu vejo projetos como esse, do qual estamos participando, e o Samba do Pé, originariamente também, como mais do que o acesso à cultura, muito mais do que acesso à cultura. É aprender as lições que a cultura popular pode nos transmitir. Muitas das vezes, há essa erudição do direito que acaba afastando não só a sociedade, mas os próprios alunos do direito. Os próprios alunos do direito têm uma dificuldade de aprender determinados conceitos por causa da nossa extrema preocupação com a erudição e não com o conteúdo, muitas das vezes. E, através da cultura popular, é possível discutir, a partir da cultura popular, é possível discutir muitos temas. Por isso, saúdo a Carmela por ter criado o Samba no Pé e Direito na Cabeça. Saúdo a Carriça por ser uma parceira não só nesse projeto, mas que em cada momento tem revelado a sua preocupação com a cidade e com as pessoas que nela vivem. Eu mesmo participo de um outro projeto da Carriça, que é o Projeto Vidas, que é um projeto itinerante, né, nós vamos nas escolas falar de direitos humanos. E, professor, já que o senhor se aventurou a falar de direito, tentarei eu, com menos conhecimento que o senhor tem de direito, falar sobre mobilidade. Né? Mobilidade é um tema que me preocupa. Né? Muitas das vezes nós não temos noção de quanto isso tem relação com os direitos humanos. Por exemplo, pavimentação. Pavimentação é um tema que não é discutido pela sociedade. Mas se nós
se eu não estou enganado, na Praça da Encol, talvez tenha mudado, mas até bem pouco, o piso era de paralelepípedos. Né? Bom, se eu resolver asfaltar a rua Nilópolis, que fica perto da Praça da Encol, eu estou provavelmente fazendo com que seja mais valorizada uma área que já é valorizada. Eu estou concentrando riqueza. E se eu resolver asfaltar uma rua de chão batido no meio de uma vila de Porto Alegre? Qual será a consequência econômica disso? Primeiro, as pessoas em dia de chuva, elas podem sair, que vão para o trabalho, podem sair com seus calçados, não precisam sair com os chinelos e os calçados numa sacola plástica para que não fiquem barrados. Isso é dignidade humana, que é um sobre princípio do direito. Bom, na medida que a via é asfaltada, o ônibus pode chegar na vila. As pessoas começam a ter acesso. Na medida em que as pessoas começam, ou melhor, que o ônibus começa a entrar na vila e começa a largar as pessoas que vêm do trabalho próximas de sua casa, eu posso ser empreendedor. Eu posso dizer, quem sabe eu monto uma fruteira aqui, quando as pessoas descerem do ônibus, elas vão comprar na minha fruteira. Então, na medida em que eu não asfaltei uma zona já valorizada, eu asfaltei uma zona que não era valorizada, eu gerei uma distribuição de riqueza ou de renda. Então, a mobilidade está muito próxima mesmo do direito. O fato é que muitas das vezes, e hoje a minha estagiária se queixava da sua faculdade, dizendo que a faculdade não atendia às exigências que a expectativa que ela criou. E começamos a conversar sobre isso. Eu disse a ela que muitas das vezes a questão não é nem a expectativa que se gera, é o descompasso que há entre o ensino jurídico e a realidade. Nós vemos no dia a dia, nas decisões judiciais sobre maneira, mas no dia a dia, no noticiário, vemos um mundo e nas salas de aula nós vemos outro mundo. E isso gera uma certa frustração do aluno. Então, essa ideia, não precisa necessariamente ser o samba um instrumento, mas essa ideia de levar a realidade para dentro da sala de aula e estabelecer uma relação da realidade com a ciência, essa sim pode fazer com que nós tenhamos profissionais mais preocupados com transformação social. Mas, senhores, com relação aos sambas que ouvimos propriamente ditos. O primeiro samba, o samba da Império Serrano, me remete a uma questão de solidariedade. O tempo todo ele lembra a questão de solidariedade. Eles falam no plural, como disse o professor. E a pessoa quer aprender não para ter aquele conhecimento para si ou como uma forma de ser melhor do que os outros. Ele quer aprender para transmitir. Isso é solidariedade. É o que nós no direito dizemos toda vez, toda hora, e muitas das vezes sem bem ciência do que é a construção de uma sociedade justa, democrática e solidária. O segundo, muito embora tenha algumas passagens que parecem mais uma visão até um pouco romântica da vida, mas no fundo traz um certo protagonismo, né? É alguém que é resiliente, ou seja, que apesar de todas as dificuldades, ele ainda acredita que ele é capaz de transformar a sua vida. Senhores, eu vou permitir que os senhores falem e que a adolescente fale. Muito obrigado. Alô,
passo imediatamente a palavra para a Loricinda Abrão, que também, assim como o procurador Jorge Terra, participa de um projeto lá da Carnis, que é o projeto Vidas, as lutas e conquistas dos negros pelos direitos humanos. Obrigada, boa noite a todos e todas. Agradecer também a presença e a convite aqui, né, para estar presente nesse momento. Bem, e vou iniciar aqui a minha análise. Quero comentar algumas coisas com vocês, porque sempre quando eu começo a falar sobre um tema, eu sou obrigada a dizer que cada um tem uma perspectiva. E vocês, com certeza, cada um uma aqui, que nos traz uma riqueza. E a minha perspectiva, ela é forjada a partir das minhas vivências, assim como cada um de vocês. E eu, quando olho as letras das músicas, e quando fui convidada, já comecei a pensar nessas minhas vivências. Então, mesmo como alguém que conhece um pouquinho do direito, alguém que conhece um pouquinho de outras áreas também, das ciências sociais, eu vou tratar dessa vivência do direito, que eu acho que é muito importante. E o que eu tenho, assim, quando eu fui convidada, se não for no pé direito na cabeça, me veio todas as minhas experiências, inclusive na infância. De alguém que nasceu numa vila em Porto Alegre e que o pai escutava samba e que eu me encantava. E um dos sambas que ele escutava, a autora, enfim, cantora Noite Ilustrada, alguns de vocês podem conhecer, tinha um samba que me inquietava, que dizia o seguinte, uma das partes, né? O neguinho gostou da filha da madame, que nós tratamos de sinhá. Senhorita também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro para gastar. A madame tem preconceito de cor, mas não pode evitar esse amor. Senhorita foi morar na colina, com um neguinho que é compositor. E eu dizia, mas é tão bonito, os dois se gostam, como assim preconceito de cor? E eu olhava para minha pele, achava tudo tão bonito, e que qual vida real a gente tem? Agora há pouco o Jorge Terra falava da importância de urbanização, enfim, e eu também comecei a me lembrar de várias coisas que acontecem nesse sentido. A gente começa no processo de inclusão e exclusão. E essa letra aqui diz várias coisas, e daí a minha perspectiva me faz ver o seguinte: nós estamos falando aqui, em época de Natal, é bom falar nisso, né? Porque o consumismo e o capitalismo, e tudo nos faz estar dentro de um processo de que realmente parece que pacotes vão comprar a paz de todo mundo. Então, quando a gente fala que querem alcançar o infinito, que existe esse choque, o que eu interpreto daqui é que choque entre o materialismo e o espiritual. E Natal é uma época bem importante da gente fazer essa análise. Nós estamos aí fazendo uma festividade que é a princípio religiosa, as pessoas só pensam em comprar. Quem tem muito quer ter mais. É a própria lógica do capitalismo. Mas é interessante como ninguém fala sobre isso. Por que nós temos tanto receio de falar que a gente vive nesse aquário, bebe da mesma água, e somos sim capitalistas, com todos os defeitos que o capitalismo tem. E estamos sempre reproduzindo isso. Quem não estudou é escravo. Eu, como mulher negra, não posso deixar de colocar isso. Os escravos, muito depois da abolição, tiveram o direito de acessar o ensino formal no Brasil. Então, quando se fala, por exemplo, em mulheres negras, eu tenho esse dado muito presente, que são as menores taxas, mulheres negras são as menores taxas de escolaridade e que estão atuando em trabalho precário no Brasil. Ganham 45% menos que mulheres brancas. Menor queda da taxa de analfabetismo é entre as mulheres negras. A gente tem aqui na frase do samba, quem não estudou é escravo. Hoje, no movimento Povo Negro, a gente fala muito em escravizado, né? Porque povo que não tem virtude acaba por ser escravo, mas o negro foi escravizado. 21,4% em trabalho doméstico, que é considerado trabalho precário, sem carteira assinada. A menor proporção de carteira assinada e a menor proporção, 1,2%, de empregadores. Então isso é uma realidade que o samba aqui constrói conosco, nesse pensamento. Direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Quando eu comecei minha fala, eu disse, eu nasci lá na vila. Minha perspectiva é essa, e sempre foi. Como que transita e como que funciona essa questão de igualdade quando se fala em classes sociais? Hoje se sabe, quando se fala, por exemplo, em cotas raciais, se coloca muito que nós deveríamos ter cotas sociais. Então, eu sempre dou um exemplo do seguinte, que não seja um jogador de futebol famoso, obviamente, porque as pessoas reconheceriam, mas coloquem 2 jovens negros dentro de um carro importado e digam para eles tentarem dar 2 voltas na Vale Chagas, sem serem abordados pela polícia.
ou sem serem estranhados pela própria população. O racismo está além da condição econômica, embora a gente esteja muito distante também desta igualdade social. E o samba fala também sobre isso. Então, quando a gente também fala em Dia da Justiça, e esse Dia da Justiça foi lá uma lei assinada por Getúlio Vargas em 51, lei 1408, né? A gente sempre tem que estar levando em consideração que realmente o que é justiça. Se a gente coloca que o Dia da Justiça como ato simbólico, ele está ligado ao Poder Judiciário. Por exemplo, hoje é feriado no Poder Judiciário, deveria ser, alguns fóruns não fecharam porque não transferiram o feriado. Mas como que a população vê que as suas contendas têm que estar sendo levadas ao Poder Judiciário para que seja uma justiça ou não? Eu mesmo, sendo bacharel em Direito, eu vejo que a gente pode estar verificando isso no seio social e estar classificando o que são as injustiças ou justiças sociais no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Né? Claro que a gente tem esse dia formal, mas é importantíssimo fazer essa análise. E depois, assim, o que se faz também, quando a gente fala em direitos humanos, é que tem uma frase, os direitos humanos são iguais. Então, direitos humanos, existe aquela frase que vocês já devem ter ouvido, para humanos direitos. Eu não gosto nem de falar, que chega a me dar uma. Mas quem tem esse direito, afinal? Quem é que tem esses direitos humanos? Aqui está muito bem no samba, aqui, quando a gente fala em classes sociais, quem é que tem esse direito? Nós estamos falando em grupos vulneráveis, nós não estamos falando em minorias. Nós estamos falando na maioria da população, inclusive da população negra. Não são minorias, né? E a gente está vendo aí uma violação de direitos humanos constante, que está ligado justamente a toda essa questão de justiça que nós estamos falando. Eu tenho mais um minuto só. No outro samba, Deixa Eu Ir à Luta, o que eu vejo bem nesse sentido, assim, tem uma frase ali, eu sozinho, essa luta vira covardia. E sozinho essa luta vira covardia, né? Quando a gente pensa assim, que tem aquela máxima que diz assim, um passarinho, eu tenho que fazer a minha parte, passarinho apagando incêndio da floresta e tal. Eu sinto isso como defensora de direitos humanos. Quando eu estou em algum ambiente, estou falando da defesa dos direitos, das diferenças, do respeito, alguém diz assim, lá vem a defensora dos direitos humanos. Às vezes, realmente parece que a gente está sozinho nessa luta. Por isso que a gente tem que identificar outros nessa mesma linha, para que a gente possa se sentir mais forte, porque sozinho é muito complicado falar de direitos humanos em qualquer espaço que nós estejamos. E a própria representação, no caso de mulheres, em especial mulheres negras, em espaços, por exemplo, como na Faculdade de Direito, é raríssimo. Eu sempre, em todas as cadeiras que estive, nas duas faculdades que fiz, era a única negra. A gente tem igualdade nesse sentido. Falando rapidinho agora da última aqui, Cabeça de Negro, eu acho que aqui o que a gente tem que também destacar de importância é a questão do passado, presente e futuro. O negro não para no tempo. O negro não para no tempo. Desde que chegou aqui escravizado, ele tem uma história. Quando se fala em políticas afirmativas, a gente fala o que a gente está fazendo no presente para construir um futuro. Por isso que negro não para no tempo. A gente tem que estar sempre vendo o que é que foi, o que a história fez, o que a gente tem hoje, a partir do que a história fez, sem lamentações. Mas o que a gente vai fazer hoje para que mude esse futuro? Como meu filho vai ter essa perspectiva de mundo? Espero que seja diferente da que eu tive. E por fim aqui, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, sempre coloco, que é... só um parênteses. Tá bem. Não, já está 30 segundos. Uma marchinha de samba que a gente fala, eu sempre falo também quando eu estou falando sobre isso. O teu cabelo não nega mulata, porque as mulatas na cor, mas tua cor não pega mulata. Mulata, eu quero teu amor. E a gente fica faceiro cantando. E aí vai analisar a letra da música. Teu cabelo não nega mulata, porque as mulatas na cor, mas se a tua cor pegasse, eu não queria. Mas ela não pega, então tudo bem, eu quero teu amor. Sim. Então, assim, Norberto Bobbio tem uma frase que eu acho muito interessante, que é o seguinte: tudo isso que nós falamos hoje, o problema grave do nosso tempo, e ele falou isso em 82, mas é do nosso em 2011, com relação aos direitos humanos, não é mais fundamentar. A gente pode falar que todo mundo sabe que é, e sim proteger. Então, muito obrigada pela oportunidade, vamos dar seguimento a esse trabalho que é maravilhoso. Obrigada. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, que contribuíram e compreenderam a dinâmica, que é um desafio,
E eu sei que tem algumas manifestações, eu gostaria de pedir para os colegas que estão aqui presentes falarem também, fazer um comentário, uma pergunta, mas primeiro fazer um comentário e depois que a gente receber as perguntas a gente passa para vocês, para poder dinamizar a possibilidade de todos falarem o que quiserem. Eu acho que precisa, tá bom? Ter uma oportunidade de dar uma pergunta, né? Eu quero dizer a importância do evento e acho que dessa forma a gente vai parar de ouvir falar de sambinha como se o samba fosse uma arte menor. E a minha pergunta é a seguinte: eu ouvi diversas vezes, eu acho que não sei se fala que esse é o primeiro encontro, é o primeiro evento, né? Então, se é o primeiro, eu pergunto como é que seria feita a continuidade, o aprofundamento desse assunto. Vamos passar para mais uma pergunta que eu quero agradecer e a gente já vai fazer esse comentário. Luiz, quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Não tem microfone, então... Bom, eu acho que a sala é menor aqui, dá para limpar. Eu queria fazer uma pergunta, não é uma pergunta, uma colocação antes, parabenizar o trabalho, tudo, e focar, assim, que foi bastante amplo, foi colocado, acho, por vários palestrantes aqui, a questão da falta de divulgação, da falta de colocação da história do Brasil nos currículos, enfim, né? E essa lacuna tem sido preenchido em parte pela própria composições do samba, da música popular em geral, mas no caso do samba, por exemplo, quando pega a questão da escravidão, todo o processo de escravidão, é um ponto que é bastante focado, e a gente às vezes aprende muitas coisas, às vezes da letra, coisas que deveria aprender na escola. E nesse particular, eu queria sou economista, e eu queria colocar uma coisa que eu considero importante. O Brasil é o que é hoje, praticamente quase uma potência, em grande parte graças ao trabalho da mão de obra escrava, da mão de obra do negro, porque foi o acúmulo de capital no ciclo da cana-de-açúcar, no ciclo do ouro em Minas Gerais e na produção do café, com a mão de obra escrava, esse acúmulo de capital que foi o que gerou a industrialização no Brasil, que transformou o Brasil, que possibilitou a vinda dos imigrantes italianos, alemães e das outras etnias. Então, a economia brasileira, o colchão que está hoje sedimentado na nossa economia, uma das maiores do mundo, foi construída em cima do acúmulo de capital criado pela mão de obra escrava. E, então, esse particular que eu considero importante não é muito divulgado nas escolas, não é, esse debate muitas vezes não é colocado. Então, discriminar o negro hoje, e a discriminação em geral, não vou pegar em ponto particular do negro, que o samba puxa muito isso, é um contrassenso, né? Porque o Brasil, se não fosse essa contribuição valiosa durante, enfim, infelizmente de uma forma errada, mas ela existiu e houve uma acumulação de capital, sem dúvida. Se não fosse isso, hoje nós não seríamos o país, nós não seríamos o que somos hoje, né? E esse dado deveria ser trabalhado melhor, justamente para quebrar essas barreiras que são ridículas e não se sustentam, né, hoje no século XXI. Você colocar essa questão para... Já vamos passar. Tem mais? Gostaria de ouvi-los aí. Nós gostaríamos todos. Pode, por favor. Mais alguém gostaria de falar? Vocês gostariam? Podem falar da experiência de vocês também, por que vieram aqui, que eu gostaria de ouvi-los e também compartilhar, né? Nós somos estudantes de Direito da Faculdade de Porto Alegre. A gente veio presenciar bem o evento, na verdade, como é que funciona todo esse evento, porque a gente enfrenta essa dificuldade de fato dentro de uma faculdade de Direito, quer dizer, a pouca visibilidade que os direitos humanos devem ter dentro de uma faculdade. Apesar de estar positivado, estar presente nas legislações, a prática não é assim. O discurso dos nossos colegas não é o mesmo. Os professores não estão presentes. Então, isso, na verdade, a gente percebe que isso precisa de um trabalho muito mais profundo, na verdade. É o meio social que nós vivemos, isso está intrínseco na sociedade. Então, a sociedade aceita isso e esse processo caminha dessa forma. Então, a gente veio, às vezes, justamente para ver esse evento e tentar
levar esse evento para dentro de uma faculdade para ver, né? Você vê que foi feito uma coisa similar na universidade pública, mas tentar levar isso para dentro de uma faculdade privada, onde está esse processo. Então, de parabéns, realmente muito interessante. E eu acho que é uma forma realmente de chegar às mentes das pessoas. Né? Eu acho que é uma forma muito interessante, diferente, né? Sai daquele convencional. Portanto, eu acho que é uma forma diferente. Parabéns. Obrigada. Eu vou falar uma palavrinha e já passo para a Renata. Me recorda o seu nome, da senhora? Lesi. Lesi, vou falar do Samba do Pé. O Samba do Pé, ele existe já desde o início do ano, começou na usina do gasômetro e começou lá, ficamos algumas apresentações lá, fomos para a Câmara dos Vereadores e agora nós estamos itinerante. E junto com a Carris, hoje promovemos pelo programa Cidadania na Via, que é a união de duas entidades que lutam pela valorização da identidade gaúcha, valorização da cidadania e do direito, do conhecimento como plataforma de expressão, né? Que a gente não esqueça as nossas raízes pela cultura popular. Então, o Samba do Pé, ele vem ao encontro disso que a gente está buscando, de utilizar o samba como fio condutor para educar, para mostrar que ele já é, há muitos anos, ele já fala, ele já grita, e às vezes, e muitas das vezes não é reconhecido. Então, inclusive, eu estou organizando um livro que vai sair sobre o Samba do Pé de na cabeça, e que nós temos 3 autores aqui presentes. O Jorge Terra participou com o artigo, a Maria Berenice com outro, e o Ricardo Arana também. Então, todos eles falando sobre temáticas diferentes. Maria Berenice falando sobre a questão da mulher, o Jorge Terra falando sobre a questão da negritude, da reafirmação, e o Ricardo Arana falando sobre a maloca, falando sobre a favela, falando sobre o que é essa realidade que permeia o samba, né? Renata, contigo. E obrigada também pela oportunidade de estar colocando em prática esse projeto aqui na Casa de Cultura. Não, só para fazer mais um esclarecimento sobre por que o primeiro encontro, né, como a Carmela disse, é a união de duas instituições que já trabalham a questão da cidadania nessa perspectiva bidirecional, né? Então, esse primeiro encontro, ele trouxe o Samba no Pé, que já é um projeto desenvolvido pela Carmela desde o início do ano, mas como eu falei no início, que eu acreditava que esse encontro ia ser bastante profícuo para a gente trabalhar na construção do que vai ser o Cidadania na Via ao longo de 2012. Eu posso dizer para vocês que com certeza foi, que eu saio daqui cheia de ideias e de projetos para conversar com a Carmela e para conversar também com os nossos palestrantes que estiveram aqui, que eu acho que corroboraram muito para a gente pensar uma série de questões que a gente poderia ficar aqui durante a noite adentro. Eu teria uma série de questionamentos, de perguntas, de considerações para fazer, mas infelizmente por causa do tempo não vou conseguir, né? E gostaria de manifestar uma alegria minha hoje, que é uma inquietação que eu venho comigo assim, há algum tempo, principalmente por causa dos projetos que a gente já desenvolve lá na Carris, ligado à questão étnica, pegando um pouco da fala que encerrou o evento da Lorecinda, que trabalhou mais focada na questão étnica, né? Aqui a gente teve várias falas, cada um pontuando algumas questões. E eu fiquei muito feliz porque normalmente quando eu vejo esse tipo de fala que aborda a questão étnica, eu vejo uma plateia de 99% de pessoas negras. E hoje essa fala, ela está falando para uma plateia plural. E assim tem que ser, porque as questões étnicas, elas não fazem parte de um problema de um determinado grupo. É um problema social que deve ser refletido e debatido por todos. Eu não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma consideração. Sim, eu vou passar. Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma consideração. Então eu vou passar para a resposta. Quem gostaria de responder a questão da economia? Eu não entendi direito qual foi a questão. Ele queria falar sobre a questão de fazer a questão de formar toda essa potência que a gente tem, ser a base para a construção dessa potência que foi. Eu ousaria dizer o seguinte:
seguinte, a discussão da postulação do negro no Brasil colônia e no Brasil império, fora alguns saltos, em especial com a Revolução Farroupilha, né? Alguns históricos aqui perto de Viamão, fora esses saltos históricos, até que as máculas não são grandes. Piores são muito maiores na história do negro com a modernidade. Né? Por exemplo, sem dúvida a revolta da Chibata é muito melhor contada no samba do que em qualquer obra de história. E justamente por isso, a partir da figura, eu acho que uma das figuras mais majestosas que tem dentro de todos os movimentos, que é o chamado João Franco, é o Mirante Negro. E toda a felicidade que tem por trás disso. Agora, mais do que qualquer outra coisa, em especial quando a gente ouve colegas, estudantes de direito, dizendo assim, é importante vir ouvir aqui esse olhar sobre direitos humanos. Eu diria mais do que importante, isso é fundamental, que não é numa faculdade de direito que nós vamos descobrir o olhar sobre direitos humanos, que o direito não é autoconsciente, e muito menos os direitos humanos. Não é? Os direitos humanos vão nascer lá naquela dogmática do século XVI, já com uma expressão do desnaturalismo renascentista, a expressão que se voltava para isso, que não tem nada a ver com o sentido que a gente aplica hoje. Tá? Lembrando que no próprio período das grandes navegações, onde a gente tinha toda essa discussão, a grande discussão era se negros e índios tinham alma para ver se eram aplicáveis a eles os direitos humanos ou não. Porque como tudo isso tem uma expressão claramente retórica. Por quê? Fundamentalmente porque o direito não é feito por leis. O direito é feito por homens que dão sentido a essas leis. O direito não é essência, o direito é existência, se Sartre me permita um trocadilho. E esse sentido de direitos humanos que a gente resgata para falar hoje como se fosse algo dado, como se todo mundo percebesse o direito assim, não é assim. Né? Esse sentido que a gente retoma é um sentido que é dado não raro pelo discurso norte-americano, na dogmática norte-americana de direitos humanos da década de 70, em especial quando começa a se dar conta das omissões que fez durante a Guerra Fria com a América Latina e passa a discutir as grandes ditaduras, em especial Brasil, Argentina e Uruguai, dentro desse contexto, logo em seguida Chile, né? Para começar a fazer um discurso de retirada daquela mão pesada do militarismo em resistência a um sovietismo, né, que ainda se botava naquele mundo dual. E até hoje o discurso que nós mantemos de direitos humanos é esse. Enquanto que na medida é um discurso que foi completamente reciclado no âmbito de sociedade, e em especial a partir da década de 60, com o movimento de maio de 68, a partir do Proibir Proibir, né, a construção dos direitos civis das mulheres, em primeiro lugar, queimando seus sutiãs, logo em seguida dos negros, o movimento dos Panteras Negras, até chegar ao movimento negro dos direitos civis, ou seja, de Malcolm X a Martin Luther King, e em especial o movimento também dos homossexuais, né, na sua luta por direitos, né, onde começa a nascer os grandes movimentos gays, que traçam as grandes lutas por direitos civis, e que passam a ungir a nossa fala hoje sobre direitos humanos, mas que não é a fala dogmática que toma em conta sobre direitos humanos, que ainda carrega todo um arcabouço esse de direitos naturais, que hoje se contrasta e se encontra sem pé. Né? Como é que eu consigo falar em direitos humanos hoje na Líbia? Em que contexto a gente percebe todo esse olhar que a gente tem sobre direitos humanos, em especial quando vê uma emergência do que se chamou Primavera Árabe, e dessa Primavera Árabe o que emergiu foram partidos radicais de caráter religioso. Isso não é chocante? E por outro lado, todo um comer pelas bordas de direitos humanos num outono europeu, contrapondo que é uma primavera árabe,
Eu olho o que é os direitos humanos hoje na Grécia, Espanha, Portugal, Irlanda. Não é? Eu acho que, efetivamente, os direitos humanos hoje, nessa perspectiva dogmática, eles estão como um flamingo, à procura de um lugar para sentar o outro pé. Quero agradecer, Renata, a gente vai fazer uma música de encerramento, daí eu passo a palavra. Essa música é interpretada pelo Zunca, mais conhecido como Florestino. E a gente vai tocar aqui para vocês, agradecendo novamente a presença, pedindo para vocês permanecerem até o final, que vai ter entrega dos certificados e um livro de presença para sorteio. Então, muito obrigada por você estar aqui. Com a voz, né? Zunca. E eu já não sei mais o que você tem. Pois eu nunca fiz para merecer. Te encarando e troca bem pra te ver. Não sei por que pensar. Muito obrigada, que veio muitos outros programas da Cidadania na Via. Boa noite.